Eu vou te contar o segredo por trás da memória de Sherlock Holmes. Oi, meu nome é Lucas e o Sherlock Holmes ele tem várias habilidades. Ele é um ótimo observador, ele é bem forte para a estatura que ele tem. Ele é um homem magro, porém ele é muito habilidoso e sabe usar bem a força dele. E acho que o que mais impressiona todo mundo é a inteligência dele. E não só a inteligência, mas também a capacidade que ele tem de lembrar de tudo. Inclusive vou colocar aqui para vocês o trecho de um episódio em que ele usa muito bem a memória dele. E você consegue ver mais ou menos como é que ela funciona. Então, dá uma olhada aí. Está perfeitamente normal. Talvez não seja uma droga. Não tem que ser uma droga. Mas como entrou em nossos sistemas? Como? Tem que ter alguma coisa, Alguma coisa bem profunda. Saiam. O quê? Saiam agora, tenho que ir pro meu palácio mental. Pro seu o quê? Ele não vai falar nada por um bom tempo. A gente pode sair mesmo. Pro quê? Seu palácio mental. É uma técnica de memorização, tipo de mapa mental. Você pensa no mapa com uma localização, não precisa ser um lugar de verdade. Então, deposita todas as suas memórias lá. Teoricamente, nunca vai esquecer nada, só precisa encontrar seu caminho de volta. Então esse local imaginário pode ser qualquer coisa? Uma casa, uma rua? É. Mas ele disse palácio, disse que era um palácio. É, disse mesmo, não foi? Agora que você já viu ele usando a memória, eu quero te explicar um pouco mais sobre como que ela funciona. Você pode ter reparado que ele visualiza as informações que ele precisa e ele começa a modificar conforme a necessidade dele. Ele tira informação, ele coloca informação e ele vai manipulando isso até ele chegar no resultado que ele precisa, até ele conseguir encontrar aquela memória que ele precisa. Só que de onde ele tira essas informações? Ele só tem como tirar essas informações de um lugar, da memória dele, de um banco de memórias, ou seja, ele tem todas essas informações em um lugar. Só que o que acontece na série? O Sherlock, ele, por ser um personagem de ficção, ele tem habilidades que não existem na vida real, como por exemplo, memória fotográfica. Então, a partir do momento em que ele tem contato com uma determinada informação, o cérebro dele já grava aquilo automaticamente, já coloca toda aquela informação automaticamente no banco de memória deles. Na vida real, você não tem como fazer isso. Não existe ninguém que tenha memória fotográfica. A nossa memória, ela é um processo ativo. Você que tem que colocar a informação naquele banco de memórias. Só que é completamente possível você manipular as informações que você tem na sua cabeça da mesma maneira que o Sherlock faz. É claro que você não vai visualizar ela daquele jeito exatamente que está aí na série. Mas você consegue ter elas de uma maneira muito clara na sua cabeça e você consegue ir eliminando uma, eliminando outra até que você encontra que você precisa, ou até mesmo já ir direto até a que você precisa. E então vamos recapitular aqui o que eu já disse até agora. O Sherlock ele tem memória fotográfica, então ele pula uma etapa da memorização, que é de colocar as informações no banco de memória deles. Só que como nós não temos memória fotográfica, o que acontece? A gente tem que colocar a informação que a gente precisa na nossa memória. Só que aonde na nossa memória que a gente vai colocar essa informação? Se nós usarmos de uma técnica chamada Palácio da Memória, nós conseguimos alocar todas essas informações que a gente precisa em um espaço determinado dentro da nossa memória. E sempre que a gente precisar daquela informação, nós vamos conseguir ir até aquele espaço e acessar ela de volta. E como é que vai funcionar o seu Palácio da Memória? Como que você vai criar o seu próprio Palácio da Memória? Você vai precisar primeiro de um cômodo da sua casa que você conheça muito bem, provavelmente o seu próprio quarto,
ou até mesmo a sua casa inteira. Só que se você está começando agora a utilizar essa técnica, eu não recomendo que você tente ir pela sua casa inteira, porque você pode acabar ficando meio perdido. Mas vamos supor que você tem aí o seu quarto, e assim que você entra no seu quarto, você tem uma estante. Você tem todas essas informações do seu quarto, todo o modo como ele é organizado na sua cabeça. E o que você vai começar a fazer? Você vai pegar aquelas informações que você quer memorizar e você vai começar a colocar em partes do seu quarto. Então, voltando por exemplo, você tem uma estante assim que você entra no quarto. Quando você precisar colocar uma informação, por exemplo, você tem 5 informações que você precisa lembrar. Você vai pegar essas 5 informações e vai colocar ali uma em cada espaço da sua estante. E sempre que você precisar lembrar dessas informações, você vai ter, claro, na sua mente as informações nos determinados lugares. Só que você pode fazer isso num nível pequeno, como por exemplo, com poucas informações, ou você pode fazer isso num nível absurdo, como por exemplo, aquelas pessoas que participam de competições de memorização, que elas memorizam baralhos inteiros. A maior parte delas não utiliza só dessa técnica de palácio da memória, elas utilizam outras técnicas mnemônicas, mas tem muito competidor que utiliza só palácio da memória. Então, por exemplo, como é que ele poderia fazer para memorizar um baralho inteiro? Ele ia colocando carta por carta, por exemplo, no chão do quarto dele, e conforme ele vai passando pelo quarto, ele vai visualizando cada uma daquelas cartas e ele vai lembrando da ordem de cada uma delas. Sim, dá pra você fazer isso, basta você treinar. É claro que você não vai conseguir fazer isso hoje, memorizar um baralho inteiro, a não ser que você tenha uma dotação aí natural para isso, mas se você for uma pessoa comum, você não vai conseguir fazer isso hoje, você tem que ir treinando. Você vai memorizando 5 palavras, 10, 20, 50, 100, até que você chega ali nas 1000 palavras e passa disso, e você vai conseguir realmente memorizar baralhos inteiros, revistas inteiras, livros inteiros, e você consegue fazer isso. Mas esse lance de memória fotográfica, como o Sherlock Holmes tem, não existe. Você não tem como entrar em contato com uma informação e ela já ir direto para o seu palácio da memória. Você que vai ter que colocar ela lá. Então, se você quiser aprender mais sobre estudo, sobre concentração, que é muito importante na hora que você estiver memorizando, e também sobre técnicas de memorização um pouco mais aprofundadas, clica no link que eu deixei aqui embaixo. E se você gostou do vídeo, compartilha para que mais pessoas conheçam o segredo da memória de Sherlock Holmes e aprendam também a criar seus próprios palácios mentais e consigam memorizar tudo que elas precisam. E também deixa o seu like e se inscreva no canal.